Olá, uma ótima tarde. Começa agora o Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril. Acompanhe os destaques de hoje. Entre os destaques, muita coisa a respeito da segunda safra brasileira de milho, em especial sobre acompanhamento de lavouras, previsão do tempo nos estados produtores e muito mais. Você acompanha com a gente também nesta edição que acontece com a safra de grãos da Argentina. No que diz respeito à safra de soja, houve perda de 250 mil hectares por conta das chuvas deste mês. Você vai ter informações também a respeito de grandes eventos que acontecem a partir deste final de semana, mas principalmente no começo da próxima. Você tem os destaques da AgriShow e também da Expo Zebu. E veja ainda nesta edição uma orientação que o Conselho Nacional do Café faz ao setor produtivo do Brasil de não abrir novas lavouras do grão aqui no país. Então, mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. A gente começa esta edição falando em destaque da Argentina, segundo maior produtor de soja da América do Sul, ficando atrás apenas do Brasil e que cada vez mais influencia no cenário internacional do grão. O país passou por um mês muito chuvoso neste mês de abril, que acabaram resultando em perdas de 250 mil hectares plantados com soja. Este dado está no boletim semanal divulgado nesta quinta-feira pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que diz que agora, com essas novas perdas de abril, a área perdida com soja na Argentina já soma 1.050.000 hectares. Toda essa chuva aqui que caiu durante o mês de abril chegou na fase inicial da colheita do grão, trazendo, portanto, além de prejuízos nos campos, atraso nos trabalhos de colheita. Nesta última semana, no entanto, a chuva deu uma trégua por lá e os trabalhos de colheita da soja puderam ser retomados. De acordo, então, com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a área colhida até o momento, em relação à safra 16-17, saltou para 32,3%. O avanço de uma semana para outra foi bem grande, foi de 16 pontos percentuais. A gente pode ver, no entanto, que apesar desse avanço forte em uma semana, o ritmo de colheita da safra está bem atrasado em relação à média das últimas temporadas na Argentina. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires trouxe que a média das últimas 15 safras, considerando as temporadas 2000 e 2001 até a 15-16, o ritmo de colheita para essa época do ano era equivalente a 52,7%. Portanto, apesar do avanço nestes últimos dias, ainda assim a colheita do grão por lá segue bastante atrasada. Em relação ao rendimento médio das lavouras observados até agora, veja o que mostra a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Cada hectare plantado com soja tem rendido, em média, 58,83 sacas. Por enquanto, o país já colheu 20.600.000 toneladas do cereal, de uma safra que deve ser de 56,5 milhões de toneladas. E se a chuva atrapalha a Argentina na colheita da soja agora, atrapalhou no início da temporada, no momento de semeadura e em vários momentos durante o desenvolvimento da lavoura. O fato é que a Argentina teve muita chuva nos últimos meses e isso prejudicou em vários momentos, inclusive nas expectativas gerais de produção de soja desse país. Você vai saber agora como é que fica a previsão do tempo para os próximos períodos que determinam também a finalização de colheita naquele país. Quem traz os destaques é a Nadiara Pereira. Os últimos meses foram marcados por chuvas acima da média sobre a Argentina, principalmente sobre a área central. Algumas áreas enfrentaram inundações e isso prejudicou um pouco as atividades de cuidados com as lavouras de soja. Mais ao sul, a região de La Pampa vinha enfrentando estiagem. Isso prejudicou também a produtividade da soja. Até mesmo nesta área voltou a chover forte agora no mês de abril. Algumas cidades receberam mais de 600 milímetros e essa chuva acabou trazendo inundações e prejudicou bastante a colheita da soja.
soja. Só que agora, para os próximos dias, a tendência é de tempo mais seco e isso deve beneficiar as atividades no campo. Em boa parte das áreas produtoras, desde aqui da província de Buenos Aires até a área central, região de Córdoba, Santa Fé e Entre Rios, o índice de umidade no solo chega até 100%. Agora, para os próximos períodos, a expectativa é de tempo firme, mas com temperaturas baixas. Então, a umidade no solo não deve cair muito. Até pelo menos o início da próxima semana, não tem previsão de chuva significativa nas áreas produtoras de soja e, com isso, os produtores vão dar continuidade com a colheita. Agora, durante a próxima semana, volta a chover, especialmente na segunda metade da semana, vai voltar a chover forte nas áreas de fronteira com o Paraguai e com o sul do Brasil. No entanto, nas principais áreas produtoras de soja, o volume de água não será tão expressivo, então uma chuva que não traz muitos transtornos para as atividades no campo. Ao longo da segunda semana do mês de maio, a chuva diminui um pouco de intensidade, os maiores volumes de água seguem concentrados mais sobre as regiões de fronteira. Na área central e sul, nas áreas produtoras de soja, não tem previsão para volumes muito expressivos de água a ponto de trazer danos para as áreas produtoras de soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E falando ainda da Argentina, vamos conferir agora como é que está a produção das três principais culturas neste país. A Argentina se destaca principalmente por conta da soja. A soja lá tem uma produção que é a terceira maior do planeta, mas não tem uma forte exportação e nem consumo próprio interno, e sim de industrialização. A Argentina é um grande exportador, o maior, na verdade, tanto de farelo de soja quanto de óleo de soja. Vamos ver os dados agora, falando de soja, milho e também de trigo. Nós temos aqui a produção de trigo na Argentina, com 16 milhões de toneladas. É importante lembrar que a Argentina exporta cerca de 10 milhões de toneladas ao ano da sua produção, ficando 6 milhões de toneladas no consumo interno e também para os estoques do país. A Argentina deve ter uma das maiores ou a maior produção de milho da sua história, na visão do Departamento de Agricultura norte-americano, chegando a 38 milhões e 500 mil toneladas, de acordo com o último relatório de oferta e demanda apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Em relação à soja, a Argentina tem essa característica: 56 milhões de toneladas, não é uma safra ruim, visto essas chuvas todas que ocorreram durante o desenvolvimento da temporada 16-17. Não deve ter uma forte exportação de grãos, são apenas 9 milhões de toneladas. Se no começo da temporada passada se acreditou muito que a Argentina pudesse ampliar a sua exportação, a sua participação no mercado, essa característica ou essa expectativa ficou para trás depois que Maurício Macri não reduziu algumas tributações, como era esperado, e isso acabou tendo uma desmotivação em relação à soja, mas teve em relação ao milho, que, como você vê, sobe bastante na produção da Argentina, 38 milhões e 500 mil toneladas de milho a serem produzidas, com uma exportação com muita expressão. A expectativa que se tem de exportação de milho para os argentinos é chegar até 24 milhões de toneladas na temporada 2016-2017, e o Adido Agrícola, que trabalha, Adido Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, lá na Argentina, acredita que as exportações de milho desse país na próxima temporada, portanto na 17-18, devam alcançar 28 milhões de toneladas. Já o Brasil chega à sua maior safra de grãos da história, com forte destaque para a produção de soja e de milho. A produção de trigo no Brasil é pouco tradicional. Isso acontece porque o país não tem um clima tão propício para a cultura, a não ser bem na região sul do Brasil. E, além disso, as condições de mercado não tem favorecido o maior investimento na cultura. Sobre este assunto, você acompanha mais detalhes aqui no Agricultura BR, em especial sobre o trigo. Mas agora a gente revê qual que deve ser a produção do Brasil destas três culturas na atual temporada, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A produção de trigo deve fechar em 6 milhões 730 mil toneladas do cereal. A de milho é estimada pelo órgão em 93 milhões e meio de toneladas e a de soja atingindo o recorde absoluto para o país, superando 110 milhões, alcançando possivelmente 111 milhões de toneladas.
Por último, destacamos agora os Estados Unidos. Trata-se da maior potência do mundo. Quando se fala da questão agrícola, é importante lembrar que esse país tem um forte investimento em tecnologias para a agricultura e para a pecuária, que tem dentro da agricultura uma situação estratégica para o país e a maneira como todos os presidentes dos Estados Unidos trataram a situação de produção agrícola. É estratégico, tem envolvimento inclusive das Forças Armadas para garantir escoamento, para garantir produção, acesso a recursos para que tenha os resultados que nós vamos mostrar agora. É o maior do mundo. No caso do trigo, os Estados Unidos têm uma forte produção internacional e são o segundo maior exportador de trigo do mundo na atualidade. A produção deve chegar a 62.860.000 toneladas. No fator milho, a produção é estimada em 384.780.000 toneladas, é o maior produtor de milho do mundo, é o maior consumidor de milho do mundo também, os norte-americanos. Em relação à soja, os norte-americanos devem produzir, ou já produziram, já está fechada essa safra aqui, 117.210.000 toneladas. Essa foi a produção da temporada 16-17 dos Estados Unidos. Eles são os segundo maiores exportadores de soja do mundo. A meta de exportação para a temporada atual, a 16-17, é de 55.110.000 toneladas, mas os americanos já venderam 56.430.000 toneladas de soja. Então, em todos os números, e no caso da exportação, os americanos são os segundo maiores exportadores, ficam atrás do Brasil, na produção são os primeiros, mas em todos os dados apresentados aqui, muita competência dos norte-americanos, que além de ter um cenário muito favorável político e também de tecnológico para ter esse desenvolvimento, também conta, evidentemente, com boas terras para o trabalho. E é sobre os Estados Unidos que nós falamos agora, em especial em respeito à soja. Soja hoje para os norte-americanos, negociação em Chicago, que vinha num compasso muito próximo à estabilidade. Ontem fechou estável, hoje vinha dentro da estabilidade de novo, muito influenciado pelo comportamento da moeda norte-americana, que no cenário internacional voltou a subir de leve desde essa última quarta-feira. Vamos ver como é que vem Chicago. Soja vem com queda agora, posição de maio perde 0,23%, vem a $9,43 o bushel. Julho, $9,54 por bushel, com queda de 0,31%. Agosto, recuo de 0,28%, vem a $9,56 mais 50 por bushel. Setembro tem a posição negociada com queda de 0,34% a $9,52 mais 50 o bushel. Atenção agora, telespectadores do Agricultura BR que acompanham o programa direto do Paraguai. Muita gente assiste o programa aí das terras paraguaias, tem muita produção de soja por lá. Os Estados Unidos, por meio do seu Departamento de Agricultura, elevaram a expectativa de produção do grão do país. O Paraguai é um dos maiores produtores de soja da América do Sul, ficando atrás do Brasil e da Argentina. O órgão norte-americano também aumentou bastante a expectativa de exportação do grão para outros países, elevando o número para uma margem inédita para os paraguaios. A gente acompanha agora qual que é a expectativa de produção, então, para a soja no Paraguai e relembrando primeiro qual foi a produção nas temporadas passadas. Na cor em verde, você acompanha o que o Paraguai produziu nas temporadas 14-15 e 15-16. E na cor em vermelho, as expectativas para a atual safra. No ano 14-15, o Paraguai colheu 8.150.000 toneladas do grão. Temporada 15-16 foram 9.220.000 toneladas. No mês de março, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos esperava que o Paraguai fosse ter uma safra menor que a do ciclo passado. Estimou naquele mês 9.170.000 toneladas. Já no relatório apresentado agora, no mês de abril, aumentou essa sua expectativa, elevando para mais de 10 milhões de toneladas a previsão de produção. Agora estima 10.100.000 toneladas. O próprio Paraguai também, nas últimas semanas, aumentou a sua própria estimativa de colheita, também agora superior a 10 milhões. Em relação às exportações de soja do Paraguai, o número chama bastante atenção, porque o país deve aumentar bastante o seu volume de soja vendido para o cenário internacional. Veja que na temporada 14-15 eles respondiam por 4.490.000 toneladas colocadas no mercado. Já na
temporada 15-16, eles venderam 5.310.000 toneladas e para a temporada 16-17, o órgão aumentou de 5.400.000 toneladas para 6.200.000, a expectativa de venda, então, da soja paraguaia no cenário internacional. E a recente alta do dólar aqui no Brasil, ele deu a possibilidade de uma melhora nos valores pagos nos portos aqui do país para a soja. Tanto é que nos dois principais portos de escoamento, Paranaguá e Santos, os valores retomaram para a marca de R$ 70 por saca de 60 quilos. Os operadores de mercado agora estão muito de olho nas informações que vêm de fora, principalmente dos Estados Unidos, e a relação de clima com o momento de plantio naquele país. Principalmente a soja a partir do mês de maio. A soja a partir do mês de maio, ela tem a maior parte do país mesmo, os norte-americanos, plantando com muito mais força. E isso deve mudar um pouco o cenário no mercado. Então os mapas climáticos para esse período vão influenciando bastante e isso acaba trazendo também algumas expectativas para os negócios aqui no Brasil. Por enquanto, é determinante o valor do dólar que tem ajudado na recuperação do preço. Vamos mostrar aqui os valores para a soja nos dois portos com alta. Observe que a média de preços nos últimos 15 dias, entre 13 de abril e 28 de abril, nos últimos 15 dias, vem com elevação. Eram R$ 67 a saca no dia 13, no dia 18 recuou a R$ 65, no dia 23 retomou um pouco a sua alta, veio com trajetória de alta, veio a R$ 66,50, no dia 25 estavam em R$ 69 a saca e agora, dia 28, chega a R$ 70 para o preço praticado no Porto de Paranaguá, alta de 4,48%. No Porto de Santos também a alta superior de quase 4%, essa alta em Santos, mas o suficiente para voltar os negócios a R$ 70 por saca de 60 quilos. Característica do preço pago no Porto vem com no dia 13 de abril a R$ 67,50, no dia 18 R$ 65,50, no dia 23 R$ 67, dia 25 valor em R$ 69 a saca, dia 28 R$ 70 por saca de 60 quilos, em 15 dias a alta de 3,70% no Porto de Santos, mas observe que tanto Paranaguá quanto Santos agora, já pelo menos 3 dias, vem praticando o mesmo preço. Primeiro R$ 69 e agora chegando aos R$ 70 por saca de 60 quilos. O Agricultura BR destaca agora uma das grandes feiras que acontecem nesse país e no caso dessa, trazendo em destaque animais da raça zebuína. Eu estou falando da Expo Zebu 2017. A Expo Zebu congrega aquilo que há de melhor, de mais importante dentro das raças que compõem o zebu aqui no Brasil, mas muito mais do que isso, traz também tecnologia, inovação, trabalhos também conjuntos na integração lavoura-pecuária e muita informação para o produtor rural brasileiro. E quem está lá é um grande conhecedor, o Jorge Zaidan. Zaidan está lá desde ontem, chegou em Uberaba, voltando para casa, Zaidan. E Zaidan, mais uma Expo Zebu com grandes expectativas de negócios, mas principalmente de levar resultados, né, situações que tragam resultados ao produtor rural brasileiro. Boa tarde, Zaidan. Muito boa tarde, Fabiano, Juliana, boa tarde para todo mundo que acompanha a programação do Canal do Boi. Desde então, com o respiro da exposição 2017. 83 anos de exposição internacional das raças zebuínas.
Nós falamos direto do Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. A exposição será aberta oficialmente amanhã, às 10 horas da manhã. Ainda a expectativa se vem ou não o presidente da República, Michel Temer. Até agora, o cerimonial do Palácio do Planalto, bem como a segurança do presidente, não chegaram ao Parque de Exposições, então há um suspense, vem ou não o presidente. De qualquer forma, será aberta, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, deverá estar presente, governadores de estado e autoridades políticas e do agronegócio em esferas estaduais e também federal, amanhã aqui nessa abertura. Fabiano, o clima aqui é dos melhores. E esse clima é um contraste a tudo aquilo que nós estamos vivendo, além de 2, 3 anos difíceis da nossa economia, este ano ainda 2 bombas que caíram no colo do produtor rural. Primeiro, a Operação Carne Fraca e segundo, agora a cobrança do Fundo Rural, que estava suspensa desde 2011, e o Supremo Tribunal Federal, numa decisão muito apertada, 6 votos a 5, considerou essa contribuição previdenciária, a cobrança dela, legal, constitucional. Isso tem sido motivo de muitas reclamações. Neste momento, Fabiano, está acontecendo pela primeira vez, acredito que no Brasil, não só nesta exposição, uma reunião da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, com os presidentes de todas as federações estaduais de agricultura e pecuária. Uma reunião a portas fechadas, até agora há pouco estávamos lá, nossa equipe está na sede da ABCZ, para acompanhar e fazer imagens dessa reunião. Não conseguimos entrar até esse momento. Uma reunião que a gente imagina e circula aqui no Parque de Exposição, a informação de que as federações estão cobrando, e forte, da CNA, que foi a entidade que deu apoio e dizem, trabalhou até nos bastidores, para que o Supremo aprovasse e considerasse legal a cobrança do Fundo Rural. Parece que estão puxando a orelha da diretoria da CNA. Nós vamos saber isso quando a gente tiver a oportunidade de entrar ou de conversar com alguém que participa dessa reunião que está acontecendo neste momento. Mas, Fabiano, pela primeira vez nesta história da Exposebu, nós temos o tema integração, agricultura e pecuária nesse evento. Eu vou conversar com o consultor da diretoria da ABCZ, o João Gilberto Bento, está aqui conosco, vai explicar por que a escolha desse tema e o que nós teremos aqui no Parque de Exposições, Bento, alusivo a esse tema, integração, agricultura e pecuária. Chega mais aqui, por gentileza. Obrigado. Ô Jorge, a ABCZ, primeiro bom dia a todos. A ABCZ abraça um dos principais desafios que a pecuária brasileira tem pela frente. A próxima década, o grande desafio da pecuária brasileira é viabilizar a produção de comida para o rebanho. Em outras palavras, viabilizar as pastagens brasileiras. Em números por alto, a pecuária hoje ocupa em torno aí de 200 milhões de hectares, enquanto a agricultura ocupa 60 milhões de hectares em áreas produtivas no Brasil. Desses 200 milhões de hectares que a pecuária ocupa, estima-se que 60-70% esteja em algum nível de degradação. E nós sabemos que você viabilizar essa área, recuperar essas pastagens, tem um custo muito alto. A gente sempre fala e a gente faz questão de lembrar que pecuarista no vermelho não faz pecuária verde, precisa de recursos. Além de recursos, soluções tecnológicas. Tem recursos disponíveis? Tem recursos disponíveis e tem soluções tecnológicas disponíveis. E por que o acesso está difícil? Principalmente porque o pecuarista, tradicionalmente, historicamente, não tem buscado recurso em banco. Quem hoje vai a banco buscar recurso para fazer agronegócio, para produzir, é o agricultor. Até porque o ciclo da agricultura é muito curto. Você pega o recurso em setembro, quando colhe lá em março do ano seguinte, maio do ano seguinte, você já fecha a conta. Na pecuária, como os ciclos são mais longos, quer dizer, você busca recurso para recuperar um pasto, com todo o ciclo da pecuária lento, o prazo de pagamento, o prazo para gerar receita para pagar essa captação, ele é mais longo. E é engraçado que, como o pecuarista não tem a cultura de buscar recurso em banco, ele é classificado como um captador desconhecido.
a gente sempre brinca porque ele está naquela situação de um recém-formado que não consegue emprego porque não tem experiência e não tem experiência porque não consegue emprego. Então, na hora que ele vai ao banco, solicita recursos para fazer a recuperação da pastagem, o banco dificulta a liberação do recurso porque ele não tem um histórico no banco. Uma das soluções preconizadas pela Embrapa já há algum tempo é exatamente o sistema de integração, seja o sistema integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta. A ABCZ, já há algum tempo, através da instância Orestes Prata Tibério Júnior, implantou esse sistema já há 7 anos, vem desenvolvendo durante as Exposebus a apresentação desses sistemas, não como tema da Exposebu, mas como uma área demonstrativa. E percebemos esse ano que esse tema já vem sendo falado, foi muito preconizado no ano passado, e que seria importante a ABCZ assumir esse tema. Para quê? Para divulgar esse tema, para debater esse tema, descobrir aonde estão os entraves para que a gente torne essa solução, massifique mais essa solução, principalmente no âmbito do médio pecuarista, porque o grande, ele tem condição de recuperar o pasto, ele se autofinancia, o pequeno ali via recursos de Pronaf também tem condições mais favoráveis, mas o médio pecuarista, que a grande maioria da pecuária brasileira, ela ressente de recurso e de condições. Tem se falado muito em parcerias. Esse pecuarista que não consegue financiar a integração, ele tem chamado agricultores profissionais que já têm máquinas, já têm toda a tecnologia para ocupar áreas dentro da fazenda e fazer a agricultura em ciclos. Colhe-se o grão, planta-se o capim, produz-se a carne e depois volta tudo para a agricultura. Interessante você citar essa solução, porque foi preconizada há 40 anos aqui em Uberaba, coincidentemente nas bolsas de parceria, né, do nosso amigo Zé Humberto Guimarães, enfim. E na época era do Banco do Brasil. Do Brasil. De fato, tem sido talvez seja a grande solução, até porque você transformar um pecuarista em agricultor para fazer reforma de pasto, não é só buscar o recurso em banco. Ele também precisa ter cultura, ele precisa ter um sistema de gestão adaptado à agricultura, não à pecuária, que é o que ele toca normalmente o negócio dele. Ele precisa ter máquina e equipamento, tudo isso custa muito. Então, talvez uma das grandes soluções seja de fato buscar parcerias com os agricultores. Você vai separando a fazenda em talhões, vai recuperando talhões ano a ano, é devolvida essa área para ele no 3º ou 4º ano, ele inclusive recebe uma porcentagem daquela produção e assim ele vai recuperando a propriedade dele. E inclusive vai aprendendo a ser um pouco agricultor também. O importante é que o pecuarista aproveite a área dele e faça ela produzir ao máximo, mantenha a atividade dele como pecuarista, mas aproveite ao máximo, mas para isso ele precisa tanto de cultura, de recurso, de equipamento. Tá certo. Este é o João Gilberto Bento, consultor da diretoria da ABCZ, explicando porque pela primeira vez a entidade escolhe como tema da Exposebu a integração da agricultura com a pecuária. Obrigado, Bento. Obrigado a vocês e nós estamos, como você falou, começando a Exposebu amanhã. Além das ações na instância, teremos vários debates aqui sobre o tema, com Banco do Brasil, Programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, a própria Embrapa. Então, várias atividades alusivas ao tema e a mostra zebuína que esse ano superou o ano passado em relação a animais inscritos. Como você bem disse, a feira está muito boa, a energia é excelente, estamos muito otimistas com o sucesso da Exposebu esse ano. Muito obrigado, Bento. Ô Fabiano, Juliana, essas imagens que nós vimos agora, durante a conversa com o João Gilberto Bento, são de animais que estão caminhando em direção ao pavilhão da pesagem dos animais. É um dos requisitos para participar dos julgamentos que começam no domingo. As medidas, aí você está vendo o Guzerá caminhando já com os tratadores, atrás o Nelore, são vários animais, são 1.810 exemplares que participam dos julgamentos, 15% a mais do que os animais que participaram no ano passado. A Exposebu já começa com um tom positivo a partir dos animais que entram em julgamento, 15% a mais do que no ano passado. Fabiano. Tá certo, Zaidan. Zaidan, eu vi que o Bento já saiu, mas eu vou aproveitar a sua participação, que a Exposebu está trazendo uma proposta, Zaidan.
Tá com você, ótimo, ótimo, Zaidan. Então vamos conversar com o Bento, porque a Exposebu está trazendo uma situação, uma resposta ao produtor rural, ao pecuarista, que mostra que para uma rentabilidade, resultados melhores na pecuária, passa também pela agricultura. Isso mostra a necessidade de interação entre cadeias produtivas e também de produtores rurais que têm finalidades nas suas operações distintas, não é isso, Zaidan? O Fabiano Reis, o nosso companheiro lá, está no Centro TV, apresentador do Agricultura BR, quer que você fale sobre as cadeias produtivas, a interação dessas cadeias dentro desse sistema de integração. Olha, na verdade é um ganha-ganha. Nós estamos falando da agricultura, aumentar a produção de grãos. Nós também falamos, e você na conversa antes citou, bom, também tem o inverso, o agricultor também fazendo pecuária, isso também é uma realidade. Nós sabemos que hoje, com o plantio direto, o agricultor planta a braquiária, uma delas é a rosiziense, para no período da seca fazer palha e depois, posteriormente, fazer o plantio direto, e ele acaba aproveitando para fazer pecuária também. Então nós também, o ILPF também garante ao agricultor se tornar um pouco pecuarista. Nós falamos de ILP, dentro da cadeia nós temos também o F, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Infelizmente no momento o preço da madeira não está tão competitivo, mas no momento em que esse processo foi startado há 6, 7 anos atrás, quando você fazia o sistema completo, que era a integração lavoura, pecuária e floresta, você chegava a gerar por hectare em torno de R$12.000 por hectare num corte de 6 anos, que dividido em 6 anos dava R$2.000 por ano. Ou seja, é extremamente competitivo, é extremamente interessante para a pecuária. E você tem várias opções, além de eucalipto, ninho, técnico, mogno africano, ou seja, é transformar a propriedade de pecuária, a plataforma dessa propriedade, na opção de produzir vários outros produtos, além de só pecuária. Então você, obviamente, amplia a cadeia. E amplia também a cadeia de máquinas, equipamentos, porque você o pecuarista passa a ser um usuário também de máquinas, é um ganha-ganha, todos ganham. Você produz mais produtividade, diminui a necessidade de ampliação de novas áreas. Para a questão de gás de efeito estufa, é uma solução fenomenal, porque pasto bem manejado, nós sabemos, chega a sequestrar até 2 toneladas de carbono por hectare ano, ainda tem a madeira, o carbono sequestrado na madeira. Então o processo é extremamente interessante. A dificuldade no momento é o processo de implantação, é como essa implantação vai se desenvolver. Você falou uma coisa importante, que são as parcerias, que provavelmente serão um dos grandes alavancadores desse processo. Mas também o pecuarista vai aprendendo devagarzinho a fazer agricultura e tem certeza que vai ser uma das grandes soluções, porque genética nós temos agora que pensar na alimentação do rebanho. Pois é, Fabiano. É cada vez mais forte esse apelo, não dá para exercer uma atividade sozinha, a não ser que seja altamente profissionalizada, altamente tecnificada, e aí sim é possível até se pensar numa atividade isolada. O consórcio é o apelo cada vez mais forte, seja para o grande, para o médio, para o pequeno produtor. Fabiano, você tem mais alguma pergunta para o nosso João Gilberto Bento? Zaidan, hoje não, mas nós vamos ter a próxima semana inteira aqui no Agricultura BR para falarmos a respeito do assunto. Eu agradeço ao Bento pela participação aqui no Agricultura BR e a sua também, Zaidan. Tá certo, muito obrigado, estamos à disposição aqui. Vamos conversar mais vezes com o João Gilberto Bento. Afinal de contas, estamos começando a nossa cobertura desta Exposebu 2017. Obrigado, Zaidan. Uma boa tarde ao pessoal, a equipe do Canal do Boi. Equipe da BCZ, que organiza a Exposebu mais uma vez. Eu lembro que o lançamento, a inauguração da Exposebu, a feira começa realmente amanhã. Amanhã, sábado, nós temos a abertura da feira, o início oficial dela. E a partir, desde ontem, na verdade, desde ontem, durante o programa Pecuária BR, com a Renata Ferreira aqui em Campo Grande e com o Zaidan lá em Uberaba, teve o início da feira, pelo menos da cobertura
cobertura, já trazendo as pessoas, as referências para falar a respeito da participação das raças, a participação também de outros elementos que compõem a pecuária brasileira e que podem trazer uma rentabilidade maior para o produtor rural brasileiro. Então tem muita coisa boa acontecendo na próxima semana, tem Expo Zebu e, claro, tem AgriShow também. Vamos dar uma olhadinha agora no câmbio, como que ele se comporta nesta sexta-feira aqui no Brasil. Dólar comercial vem subindo frente ao real. Na manhã desta sexta, chegava a R$ 3,20. Essa cotação mais alta tem elevado a cotação da soja aqui no Brasil, principalmente. Vamos acompanhar a movimentação do dólar, então, que neste momento agora perde a alta que vinha notando ao longo da manhã desta sexta. Eu dizia há pouco que o dólar chegou a passar dos R$ 3,20, mas neste momento vem a R$ 3,18 mais 6. Neste momento, a alta é de 0,09%. Veja a seguir que a Embrapa comemora 44 anos de atividade e debate os atuais desafios da pesquisa agropecuária. Você vai ver também como é que veio o milho segunda safra no Brasil, como é que está já o plantio em alguns estados brasileiros e a previsão do tempo para as áreas de produção. Então tudo isso e muito mais daqui a pouco no Agricultura BR. A Embrapa está comemorando 44 anos de atividade. A celebração aconteceu em Brasília, durante um evento em que foram faladas das recentes inovações e resultados de pesquisas feitas pela empresa. Durante a ocasião, também discutiram os principais desafios do setor de pesquisas agropecuárias do Brasil. Saiba mais na reportagem. A comemoração dos 44 anos da Embrapa reuniu autoridades e pesquisadores na sede da empresa em Brasília. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e responsável por superar as barreiras que limitam o desenvolvimento da produção agrícola e pecuária. Desde que foi criada em 1973, a empresa vem crescendo e hoje conta com mais de 40 unidades em diversas regiões do país. Os avanços conquistados foram apresentados na cerimônia de comemoração, assim como os desafios que ainda precisam ser superados. Nós somos uma instituição de informação e conhecimento. Nós temos que ser criativos e a empresa vem sendo criativa ao longo das décadas para se ajustar a situações de dificuldade, de crise, de mudança no mundo da tecnologia. Nós, nos últimos anos, temos feito uma série de esforços no sentido de atualizar a grande rede Embrapa para a realidade que a gente vive hoje, de muitas empresas competitivas no mercado, das grandes multinacionais presentes no Brasil. A Embrapa tem que ser muito cuidadosa e muito habilidosa em definir o seu espaço no mercado de inovações. Nós não estamos aqui para competir com as grandes empresas, mas para garantir que os produtores brasileiros tenham acesso ao melhor conhecimento, à melhor tecnologia, que garanta competitividade, que garanta sustentabilidade. Outro desafio enfrentado é a redução no orçamento. A Embrapa conta neste ano com cerca de 3 bilhões de reais no orçamento público, mas esta não é a única fonte de recursos. A empresa também recebe investimentos por meio de acordos firmados com instituições públicas e privadas. A busca por alternativas para financiar a pesquisa é defendida pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi. A Embrapa tem um projeto andando no Congresso Nacional que é a Embrapa Tech, onde há a possibilidade das tecnologias desenvolvidas na Embrapa para que elas sejam comercializadas e possam ser associadas a outras empresas. Quer dizer, trazer capital de outras empresas para dentro dessa Embrapa, onde nós podemos acelerar o conhecimento. Eu tenho muito receio da forma como o mundo está se desenvolvendo, indo.
para que nós ficamos na mão de 2 ou 3 grandes corporações mundiais que podem determinar o tipo de cultivo, o quanto vai custar esses cultivos, se temos semente ou não. Então, acho que a grande soberania nacional viria pelo fortalecimento da Embrapa com tecnologia, com conhecimento próprio nosso. Isso não significa que nós devemos ser os donos do mercado, mas sim nós devemos ter alternativas àquilo que acontece. Como, por exemplo, hoje a grande maioria da soja, do algodão, do milho são produzidos de forma com transgenia. A Embrapa tem transgenia também, mas é a transgenia que ele recebe de terceiros. Mas nós temos um banco de germoplasma, temos programas de soja livre de transgenia, de milho livre de transgenia, de arroz e outros. Nós não podemos perder, a Embrapa não pode perder, é essa pesquisa, são esses programas que, se algum dia os preços forem tão elevados que o Brasil não consiga pagar os royalties, nós temos aonde continuar a agricultura que fizemos. Márcia Prado para o SBA. Aí a Embrapa, comemoração de 44 anos. O Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte da Embrapa também comemora aniversário nesse mês, 40 anos para a Embrapa Gado de Corte. E quando nós falamos de Embrapa, lembramos de tecnologia, e tecnologia e inovação, você sabe, tem endereço certo, é na AgriShow 2017. AgriShow 2017. Oferecimento BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. O AgriShow começa na próxima segunda-feira com muita inovação, inclusive com espaço destinado à tecnologia, e isso vai acontecer através de debates e também palestras que vão acontecer durante toda a semana. É chamado Arena do Conhecimento, um palco para apresentação de novas tecnologias, conhecimentos e tendências, com o propósito de disseminar informações relevantes para o dia a dia do agronegócio. A ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, por exemplo, é uma das realizadoras da AgriShow e promove na quarta-feira, a partir das 13 horas, o Fórum Inovação, um ciclo de 8 palestras que vai contar com a abertura do chefe-geral da Embrapa Instrumentação, Silvio Crestana. Outro lance interessante da AgriShow deste ano é o projeto idealizado por 5 startups especializadas em agronegócio, que apresenta na AgriShow o chamado espaço Fazenda Inteligente. O futuro chegou. O objetivo deste espaço é aproximar os produtores rurais das novas tecnologias de agricultura digital, que auxiliam na tomada de decisões e também no aumento da produtividade no campo. A AgriShow 2017 acontece de segunda a sexta-feira da semana que vem, do dia 1º ao 5 de maio, em Ribeirão Preto, São Paulo. O nosso colega Adriano Edival tem um recado para você. Você sabia que o BNDES é um dos maiores financiadores de crédito rural do país? Visite o estande do banco na AgriShow, do dia 1º ao dia 5 de maio, e descubra o financiamento perfeito para atender às suas necessidades. Você também pode baixar o aplicativo BNDES Agro e simular o seu financiamento quando quiser. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Tá aí a AgriShow na próxima semana, segunda-feira, e você conta com todas as informações aqui pelo Agricultura BR no canal do Boi. E olha, o assunto aqui no programa agora é milho. E o milho de segunda safra segue em desenvolvimento nas áreas de produção do país. No caso do Mato Grosso do Sul, técnicos da AproSoja estadual visitaram na segunda e terceira semana agora as áreas de produção do estado para saber como estavam depois de uma situação de chuvas um pouco mais intensa. As chuvas que atingiram o estado do Mato Grosso do Sul, de uma maneira geral, foram intensas, deram uma umidade de solo bastante elevada. E nesse estado se tem uma expectativa de uma recuperação muito forte na produtividade. Tanto é que Mato Grosso do Sul deve bater recordes de produção, pelo menos na estimativa da AproSoja, deve chegar até 9.120.000 toneladas a serem produzidas em cerca de 1.800.000 hectares cultivados com milho
em segunda safra. Vamos aos dados então, esses números são da ProSoja, mostra como é que vem a comercialização do milho em segunda safra no Mato Grosso do Sul. E quando nós falamos que tem uma safra, né, uma expectativa de safra muito cheia, logo vem também a situação de pressão negativa sobre o preço, porque a oferta é muito grande e aí a comercialização é baixa. O produtor rural não tem comercializado. Olha a comparação que, de acordo com os dados da ProSoja, e aqui os dados principalmente da Grãos Corretora, que nos trouxe a seguinte situação. Temporada 15/16, para essa data do dia 23 de abril, até o dia 23 de abril, na temporada 15/16, 40,8% da segunda safra de milho do Mato Grosso do Sul já havia sido comercializada. De acordo com a Grãos Corretora, agora na temporada 16/17, fica em 10,2%. Portanto, situação fica bem abaixo daquilo que se tinha de comercialização do ano passado. O que está pegando? Está pegando essa situação do preço mais baixo. O produtor rural aguarda um momento melhor, talvez mais favorável, para conseguir preços um pouco mais elevados para o milho que está sendo produzido ou que vai ser retirado dos campos após a colheita. Neste momento, assim como acontece e aconteceu com a soja, a comercialização do milho vem extremamente lenta no Mato Grosso do Sul, mas isso pode servir como exemplo para todo o país. Expectativa de safra muito cheia, entre 91 milhões e 400 mil toneladas até 93 milhões e 500 mil, faz com que a comercialização fique realmente muito lenta, porque os preços, as oportunidades de negócio no momento são muito baixas no preço pago ao produtor. Isso acontece por conta de uma recuperação generalizada das áreas de produção de milho do país. Depois de uma temporada muito difícil, em que a seca fez com que a quebra na safra brasileira, na segunda safra, fosse muito forte, agora a expectativa é de uma total recuperação. Veja conosco os dados de produtividade. Esses dados são do Mato Grosso do Sul, que na temporada 15/16 teve uma expectativa média de... O pessoal colocou aqui de comercialização, mas aqui nós estamos falando da expectativa média de produtividade no estado. 58,4 sacas por hectare, essa é a expectativa no Mato Grosso do Sul, foi a da temporada 15/16, na 16/17, 85 sacas por hectare. Portanto, melhora bastante a produtividade, isso deve resultar nesses 9 milhões 160 mil toneladas de milho, trazendo, portanto, um resultado maior de lavoura. Consequentemente, tem preços mais baixos e a comercialização vem mais lenta. Essa safra mais cheia tem derrubado realmente os preços do cereal em Mato Grosso do Sul e também em todo o país. Nos últimos 2 meses, no estado sul-mato-grossense, a queda no valor da saca de 60 quilos do grão é superior a 20%. O Agricultura BR trouxe para você os números dos valores pagos pela saca do milho em Mato Grosso do Sul no acumulado desses últimos 60 dias, para a gente relembrar o que aconteceu. No dia 25 de fevereiro, o preço médio praticado no estado era de R$ 24,00 a saca. No dia 24 de março, cerca de um mês depois, cotação vinha para R$ 22,50. A queda mais forte aconteceu ao longo deste mês de abril. No dia 30 de março, o mês fechava a R$ 21,00 a saca e em meados do mês de abril, por volta do dia 13, cotação era de R$ 18,50. Os últimos dias têm tido alguma recuperação nos valores do cereal, por conta, entre os fatores, da alta do dólar frente à moeda brasileira. Na data atual, 28 do mês, cotação do milho no estado mato-grossense é de R$ 19,00 a saca. A gente viu ali que no acumulado de 2 meses tem esse recuo forte. Na última semana, no entanto, os valores pagos pela saca do cereal em Mato Grosso do Sul não chegaram a gerar recuperação dessa queda expressiva, mas pelo menos estagnaram. Não houve novas quedas registradas na última semana. É o que mostra esse gráfico, então, preços similares em todos os dias para a cotação do milho em Mato Grosso do Sul. Desde o dia 24 do mês até a data atual, dia 28, preço da saca no estado está valendo R$ 19,00. E nesta semana, o avanço de uma frente fria trouxe chuvas para o centro-oeste e sudeste do país, o que devolveu umidade ao solo. Quem fala como fica a previsão do tempo para os próximos dias é Nadiara Pereira.
A passagem de uma frente fria pelo centro-sul do país nesta semana voltou a trazer chuvas para boa parte das áreas produtoras de milho do Paraná, também do centro-oeste e do sudeste. E até pelo menos o final de semana tem previsão de alguns episódios de chuva, principalmente entre Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O nível de umidade no solo é bastante alto, principalmente entre a região sul, São Paulo e algumas áreas de Mato Grosso do Sul. Algumas áreas aqui do centro-oeste, principalmente Minas Gerais, ainda apresentam níveis mais baixos de umidade. Só que agora, durante o final de semana, tem previsão de chuva justamente nessas áreas que estão mais secas, aqui de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. É uma chuva mal distribuída, os volumes de água não serão tão expressivos, mas ainda assim é uma chuva que ajuda na recuperação da umidade no solo e mantém um bom desenvolvimento das lavouras de milho. Agora, sobre o sul do Brasil e também partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul, uma massa de ar seco e frio segue predominando, pelo menos até o início da próxima semana. Não tem previsão de chuva, o tempo firme continua predominando e garante boas condições, principalmente para os cuidados com as lavouras. No decorrer da próxima semana, a chuva retorna para o sul do Brasil, especialmente na segunda metade da semana. Só que ela vem com um pouco mais de intensidade aqui na fronteira oeste, entre o Rio Grande do Sul e Paraná. Mas mesmo assim é uma chuva que não tem potencial para transtornos. Em boa parte do interior da região sul, até mesmo em Mato Grosso do Sul e oeste mato-grossense, tem previsão apenas para chuva isolada e de baixo acumulado. Em boa parte aqui da área central, do sudeste e do centro-oeste, o tempo seco começa a ganhar bastante intensidade a partir da primeira semana do mês de maio. Bom, e por aqui vamos saber como é que reage o mercado futuro aqui no Brasil. Negócios com milho. O mercado futuro no Brasil não tem muita tradição de negócios. Vimos no ano de 2016 vir uma situação maior de contratos negociados. Entretanto, já no ano de 2017 os contratos voltaram a minguar um pouco o número deles, mas ainda assim temos aqui algumas referências importantes para o mercado. Observe que essa referência para o mercado, hoje ele anda praticamente de lado, praticamente com poucos negócios, porque estamos antecipando um final de semana muito prolongado, sábado, domingo e segunda-feira, sem negócios. Tanto é que aqui já mostra, poderia ser uma tendência se fosse um dia normal, mas já mostra que a posição de setembro, que é a posição que está precificada a segunda safra brasileira de milho, já vem com mais contratos negociados que a posição de maio, inclusive encerra agora neste final de semana. Nós temos aqui negócios na posição de maio ainda com queda de 0,32% a R$ 28,12, mas com apenas 510 contratos negociados. Já a posição de setembro, que a partir de segunda-feira passa a ser também a de mais curto prazo, tem 1.040, na terça-feira, mais de 1.040 contratos negociados, R$ 27,20, com variação positiva de 0,07%, mas dentro da estabilidade. Na Argentina, enquanto a colheita da soja evoluiu muito bem nessa última semana, a do milho avançou muito pouco, apenas cerca de 3 pontos percentuais. De acordo com o boletim da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, divulgado nessa quinta, a colheita do milho agora chega a cerca de 1/4 de tudo aquilo que foi semeado nessa safra no país, que é de aproximadamente 4.900.000 hectares. Apesar do ritmo de colheita estar mais lento, o bom número vem do rendimento médio observado por cada hectare. Rendimento médio das lavouras de milho da Argentina está 66% acima da média esperada para o Brasil nesta safra. Enquanto aqui no Brasil, a Conab projeta que cada hectare plantado com milho, considerando milho de primeira e segunda safra, renda em média 89 sacas por hectare. Veja só o quanto que cada hectare plantado na Argentina tem rendido, 148,16 sacas. Com isso, o volume de milho já retirado dos campos até o momento é de 11 milhões de toneladas do cereal, de acordo com a Bolsa, de uma estimativa total de 37 milhões de toneladas.
Veja no próximo bloco como está o andamento do plantio do trigo no Paraná e como o cenário não compensador da cultura hoje em dia aqui no país tem incentivado a migração da cultura para outras na região sul do país. Aproveite para entrar em contato conosco, entre em contato através do Facebook, do Twitter e também pelo WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo comercial, você aproveita para mandar mensagem e nós voltamos já. E olha, dentro de instantes você tem grandes atrações aqui pelo Canal do Boi. Oportunidades de negócio com o leilão virtual Sim Rural, que vai começar daqui a pouco. Traz animais para cria, recria e engorda. Esses animais foram filmados na região de Ribeirão Calheiros e região ali no estado do Mato Grosso. Trazem uma grande oportunidade de negócios para quem está no estado, está ali na proximidade e também de outras localidades que daqui a pouco vão poder realizar os seus negócios embaixo do martelo do meu amigo Adriano Edival, que já está lá, estão prontos, estão terminando ali os preparativos para dar início a esse leilão. Aliás, esta sexta-feira é uma sexta-feira de grandes oportunidades de negócio, porque você vai ter esse leilão virtual do Sim Rural e vai ter na sequência dele um outro grande evento. Esse leilão, segundo o leilão Touros Amigos de Raça, vai trazer 100 reprodutores da raça Nelore. 100 reprodutores selecionados para o produtor, para o pecuarista já se preparar. É muito importante isso. A estação de monta, ela começa a ser pensada muito antes. E aí você tem essa grande oportunidade. Hoje, 2 leilões, um em sequência do outro. Primeiro gado de corte, cria, recria, engorda. Depois 100 reprodutores que você vai ter à disposição aqui, é claro, pelo Canal do Boi. O plantio da nova safra de trigo avançou bem nessa última semana no estado do Paraná, que saltou de 2% para 24% em meados dessa semana, de acordo com dados da Secretaria de Agricultura do estado. A condição dessas lavouras recém-plantadas é muito positiva, é o que mostram os dados. 100% delas se encontram em boas condições. Destas que já foram plantadas, 59% ainda estão na fase de germinação e outros 41%, só fazendo uma correção ali, 41% estão na fase de desenvolvimento vegetativo. A safra desse ano no estado do Paraná teve uma adesão menor dos produtores, fato que já vem acontecendo há alguns anos por lá, por conta do atual cenário nada compensador ao produtor rural. Preços muito baixos pagos pela cultura, custo de produção muito elevado e maior entrada do cereal de outros países vizinhos mais baratos aqui para o Brasil. Com isso, os produtores investiram menos em área plantada. No Paraná, a redução de área ficou em 8%. Veja que a área destinada à cultura deve alcançar até o fim dos trabalhos de plantio 998 mil hectares, 8% a menos em relação à safra passada. A produtividade média deve ficar estável em relação ao ciclo anterior, deve chegar a 52,55 sacas por hectare. E a produção, com uma área menor, deve cair também em cerca de 9%, chegando a 3.149.000 toneladas. No estado do Rio Grande do Sul, a mesma intenção de redução de área deve acontecer por conta deste cenário desfavorável ao mercado financeiro do setor do trigo aqui no país. De acordo com a Emater Gaúcha, os produtores de lá devem, inclusive, migrar de da cultura do trigo para outras culturas de inverno, para então garantir a cobertura do solo. Eles devem deixar de plantar trigo para cultivar outras culturas, como cevada, aveia e canola. Ainda no próximo mês de maio, a Emater apresenta a expectativa de plantio de trigo no estado gaúcho. Vamos saber como é que vem os valores negociados com trigo no cenário internacional. É o trigo na Bolsa de Chicago que você acompanha conosco. Hoje vindo dentro da estabilidade, porque a posição de maio já está migrando suas posições para a posição de julho. Então temos aqui, dentro daquilo que precisa ser acompanhado pelo mercado internacional, posição de julho totalmente estável, a 4 dólares 31 centes mais 25 por bushel, e setembro também totalmente na estabilidade, 4 dólares 44 centes mais 50 por bushel.
O Conselho Nacional do Café deu uma orientação ao setor produtivo do grão aqui no Brasil. O órgão recomendou que os cafeicultores do país não façam a abertura de novas lavouras de café e que apenas mantenham e façam a revitalização de lavouras antigas já destinadas ao cultivo do fruto. Essa informação veio pelo Conselho Nacional do Café depois de dados divulgados de que estão havendo novas instalações de viveiros de mudas de café no Brasil e também preparação de solo para outros plantios. De acordo com a instituição, com uma área plantada maior, a produção do grão aqui no Brasil vai ficar desregrada. Essa situação é considerada preocupante pelo Conselho Nacional do Café diante de uma sinalização do mercado mundial do grão de que os preços, que já estão baixos, não devem voltar a subir, pelo menos num futuro próximo. Isso porque os estoques internacionais de café estão elevados e a expectativa da nova safra, em especial a do Brasil, é cada vez mais positiva. E com o retorno das chuvas, a região sudeste do país, a umidade do solo vai se recuperando entre o estado de São Paulo e o sul de Minas. Contudo, não tem chegado às regiões mais secas do estado do Espírito Santo e ao norte de Minas. Para saber como é que fica a situação dessa parte do país, Nadiara Pereira fez um estudo, um levantamento que mostra a previsão do tempo para os próximos dias. A frente fria que avançou do sul do Brasil para o sudeste nesses últimos dias tem beneficiado muito algumas áreas produtoras de milho segunda safra do estado de São Paulo, do Sul e Triângulo Mineiro. A chuva já tem ajudado na recuperação da umidade no solo. O índice varia de 70% até 100% nestas áreas em azul e rosa do mapa. No entanto, sobre o norte mineiro, Espírito Santo e partes do Rio de Janeiro, ainda há déficit hídrico e os índices de umidade no solo chegam abaixo dos 10%, especialmente nessas áreas em vermelho do mapa. Agora, para o final de semana, tem expectativa de mais chuva e temperaturas mais amenas. Só que essa chuva intensa se concentra principalmente aqui na área central de Minas Gerais. Algumas localidades podem receber até 30 milímetros, mas é uma chuva ainda mal distribuída e que não chega de forma intensa sobre as áreas que estão mais secas. No norte mineiro, a previsão é de tempo firme e no Espírito Santo é uma chuva bem mais isolada, com menor volume acumulado, que não chega a encharcar muito o solo. Enquanto isso, no interior paulista, o tempo seco e frio ganha intensidade. A previsão é de um final de semana de temperaturas mais amenas e também tempo aberto, que beneficia as atividades no campo. No decorrer da próxima semana, a chuva fica mais concentrada sobre a faixa leste do sudeste. No interior da região, o tempo seco passa a predominar. E na segunda semana do mês de maio é que a chuva retorna com um pouco mais de abrangência entre São Paulo e também partes do Sul e Triângulo Mineiro. O volume de água não será muito alto, mas serve já para a manutenção da umidade no solo, especialmente em áreas produtoras de milho segunda safra. E o mercado do café arábica vem em queda no Brasil, na expectativa da colheita dessa nova safra, que é um ano de bienalidade negativa, o que já indica uma produtividade menor dos cafezais, mas que tem indicado uma produção pelo menos maior do que havia sido esperado. Essa expectativa traz pressão nos valores pagos, então, por aquele café negociado. Veja o que apurou o CPEA nestes últimos dias em relação à negociação da saca de 60 quilos do grão, tomando como base o café arábica tipo 6, classificação bebida dura para melhor, negociado no estado de São Paulo. O valor desta última quinta-feira, 27 de abril, ficou em R$ 452,04. A queda no acumulado do mês de abril para o arábica chega a 4,9%. Os valores mais contidos do café negociado na Bolsa de Nova York, ele vem influenciando o mercado brasileiro e fez com que os valores por lá reduzissem bastante nos últimos 20, 30 dias, o que reflete diretamente no bolso do cafeicultor brasileiro. Vamos saber como é que vem os negócios em Nova York. Observe que a posição de maio vem perdendo, é de curto para mais curto prazo, e ela vem bem baixo mesmo. Queda de 0,31% para maio, a $1,26 a libra peso. Já julho ganha 0,42% a $1,30 mais 5. Setembro, $1,32 mais 45 por libra peso, com alta de 0,41% e elevação de 0,36% para a posição de dezembro, que é negociada a $1,35 mais 95 por libra peso, negócios com café arábica em Nova York.
Veja a seguir que o Paraná finaliza a colheita da safra de soja e comemora o rendimento médio de 61 sacas e meia por hectare. Vai saber também sobre os custos de produção no estado do Rio Grande do Sul, daqui a pouco, depois do intervalo. O estado do Paraná praticamente já finalizou a colheita da safra atual de soja. Os dados de comercialização, no entanto, seguem muito lentos, assim como em todo o país. De acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, até o momento atual, em relação à temporada 16-17, apenas 37% da safra foi negociada. Considerando a mesma data na temporada passada, no ano de 2016, a comercialização estava bem mais avançada, alcançava na época 59%. Isso porque os preços da soja do Brasil na temporada passada estavam mais favoráveis ao produtor rural. Os valores atuais de hoje em dia têm feito com que muito produtor segure a sua produção à espera de valores mais compensadores. Apesar do ritmo de comercialização estar lento, o Paraná tem sim o que comemorar. O estado está alcançando uma safra recorde nessa temporada, superior a 19 milhões de toneladas. Além disso, o estado alcança o seu maior rendimento da história e o maior do mundo, segundo a própria Secretaria de Agricultura do estado. Nessa temporada, o estado fechou o ciclo com uma média de 61 sacas e meia por hectare. É um índice muito elevado. Vamos aos números então da safra de soja no Paraná. A área cultivada foi de 5.255.000 hectares, uma área bem similar em relação ao que eles plantaram na safra passada. A produtividade média, como você já viu, foi de cerca de 61 sacas e meia por hectare, um incremento de 18% em relação ao rendimento médio anotado no ano passado, e com isso a produção subiu 17%, alcançando neste ciclo 19.388.000 toneladas. Destaque do Agricultura BR agora são os preços pagos ao produtor brasileiro. Eu vou começar destacando como é que vem o valor da soja pago na média nacional. Esse valor médio ele é muito interessante porque ele nos traz referências sobre a média da comercialização e de como que esses valores acabam chegando também nos portos. Então, vai mostrar agora dois estudos distintos. Um dos últimos 60 dias, no qual temos queda para o valor da soja praticada no Brasil, considerando os 10 principais produtores, estados produtores do país, e depois os últimos 7 dias. E aí nós temos movimento de alta. Então acompanhem conosco agora como é que vem a soja. Você tem aqui, no dia 25 de fevereiro, o valor de R$ 64,20 a saca de 60 quilos da oleaginosa. No dia 23, R$ 60,95 para a saca de 60 quilos da soja. No dia 4 de abril, caía para R$ 56,62 a saca. No dia 18, esse valor caía um pouquinho mais, mas praticamente em linha, vinha para R$ 56,45 para o preço médio nacional se recuperar no dia 28, chegando a R$ 59,65 neste dia 28 de abril. E se há queda para 60 dias, há uma recuperação muito interessante na última semana. Veja conosco então como é que se comporta o preço da soja. No dia 24 de abril nós tínhamos o valor de R$ 57,87 por saca de 60 quilos. No dia 25, R$ 58,90. No dia 26, R$ 59,65 e aí vem mantendo esse valor de R$ 59,65 até esse dia 28, portanto registra alta de 3,07%. Você vai acompanhar agora a mesma análise, mas para o preço da soja negociada no Porto de Santos. No acumulado dos últimos 2 meses, há um recuo superior a 3%, acontecendo se a gente comparar o valor pago pela saca 2 meses atrás e as cotações atuais. Mas nos últimos 7 dias há uma recuperação. Vamos aos números então. A gente começa trazendo análise do período de 2 meses. Recuo de 3,44%. No dia 25 de fevereiro, o preço da saca de soja no Porto de Santos era de R$ 72,50. No dia 20 já caía para R$ 70 a saca e no dia 8 de
abril, vindo para R$ 64,50. Veja que de fevereiro até o início do mês de abril, a queda no valor da soja foi muito forte, influenciada pela queda da soja na Bolsa de Chicago e também pela queda do dólar frente ao real. Nos últimos períodos, no entanto, o valor vem recuperando um pouquinho. No dia 18 de abril, já eram R$ 65,50 a saca e no dia 28, data atual, R$ 70. Ainda assim, no acumulado de 60 dias, tem um recuo de 3,44%. O Agricultura BR mostra para você que agora, nos últimos dias, quem vendeu a soja recentemente ganhou um pouquinho mais. Veja conosco como que foi o mercado da soja no Porto de Santos nessa última semana. Lá atrás, no dia 24 de abril, o preço praticado era de R$ 67,50. No dia 25 vinha para R$ 69 e no dia 26 para R$ 70 a saca da soja. Quarta-feira chegando neste patamar então e mantendo assim até esta sexta, dia 28. Com isso, nessa semana, o valor da soja no Porto de Santos ganhou 3,70%. E agora vamos ver Paranaguá. Paranaguá, Porto, ele tem registro de queda de pouco menos de 3% em 60 dias. Vamos saber então como é que se comportaram os valores. O valor aqui de início dessa série histórica, no dia 25 de fevereiro, eram de R$ 72,00 a saca. No dia 19 de março, preço pago R$ 69,00 a saca. No dia 4 de abril, chegou ao seu menor valor, R$ 66,00 por saca. No dia 23 se recuperou um pouco, veio para R$ 66,50 e agora no dia 28 vem para R$ 70,00. R$ 2,00 a menos do que no dia 25 de fevereiro, configurando queda de 2,77%. Mas como já deu para perceber, há uma recuperação latente para os preços da soja no Brasil nos últimos 7 dias. É o que nós mostramos agora em relação ao Porto de Paranaguá, que no dia 24 de abril tinha R$ 67,50 de propostas pelo valor pago da soja. No dia 25 chega a R$ 69,00 a saca e do dia 26 em diante já tem esse registro de R$ 70,00 por saca de 60 quilos, com alta de 3,70%. Na fronteira agrícola do Matopiba, as chuvas aumentaram durante a fase de desenvolvimento das lavouras de soja, garantindo uma boa produtividade. Na fase em que se encontra agora a cultura, no entanto, fase de colheita, o estado do Maranhão vem sofrendo com excesso hídrico. Já a Bahia enfrenta a situação totalmente contrária. Falta chuva por lá ainda neste período. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta no Matopiba nos próximos dias. Sobre a fronteira agrícola do Matopiba, a chuva tem ficado cada vez mais concentrada sobre as áreas mais ao norte e tem diminuído mais ao sul, especialmente entre a Bahia, sul do Piauí e interior do Tocantins. Neste momento, o tempo mais firme beneficia especialmente a colheita da soja. Inclusive, em algumas áreas do Maranhão e também do norte do Piauí, o tempo mais chuvoso das últimas semanas tem até atrapalhado as atividades no campo. Por enquanto, o nível de umidade no solo é bastante alto aqui entre o Maranhão e norte do Piauí, com índices que variam de 70% até 100% por causa dessa chuva mais frequente e volumosa. Enquanto isso, a umidade no solo tem diminuído entre o Tocantins, sul do Piauí e principalmente interior da Bahia. Inclusive, no interior e sul da Bahia, a situação é crítica para as áreas produtoras de algodão, porque não tem chovido de forma regular e há um grande déficit hídrico sobre o solo. Agora, para os próximos dias, a distribuição da chuva não muda muito. Chove forte sobre a faixa norte do Nordeste e essa chuva atinge áreas do norte do Maranhão e norte do Piauí, e chuva mais isolada atinge o sul do Maranhão e o interior do Tocantins. Enquanto isso, mais ao sul do Piauí e interior da Bahia, expectativa de tempo seco. No decorrer da primeira semana do mês de maio, a chuva diminui ainda mais aqui sobre a fronteira agrícola do Matopiba e as pancadas ficam mais concentradas sobre o norte do Maranhão e do Piauí. E na segunda semana a situação não muda muito. A chuva fica muito isolada entre Maranhão e Piauí e o tempo seco predomina sobre boa parte do interior da fronteira agrícola do Matopiba.
Bom, e por aqui você confere conosco as últimas informações sobre o mercado da soja dessa edição. Confira conosco como é que vem soja em Chicago, na posição de maio. Vem com queda, mas agora a queda vai sendo reduzida. 0,15% de queda na posição de maio, vem a $9,44, mais 25 por bushel. Na posição de julho, vem a $9,55 o bushel, com queda de 0,18%. É o mesmo recuo registrado em agosto, que vem com negócios a $9,57, mais 50 o bushel. Posição de setembro, tem a posição negociada a $9,53, mais 75 o bushel, com queda de 0,20% neste momento em Chicago. O dólar aqui no Brasil foi negociado logo no início da manhã desta sexta-feira, com forte alta, chegava a R$ 3,20. Ao longo da manhã, ele mudou o rumo dos negócios, operava na estabilidade há pouco tempo. Vamos acompanhar como ele opera neste momento. Dólar volta a subir um pouquinho agora no Brasil, vem com alta de 0,34%, agora negociado a R$ 3,19, mais 3. E com essas informações, a gente encerra aqui mais uma edição do Agricultura BR para você. Obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Mas eu lembro os amigos, está aí na tela, daqui a pouco nós temos grandes eventos começando aqui pelo Canal do Boi. Eu sei que já tem muita gente, principalmente no Mato Grosso, de olho na telinha, esperando começar os leilões. Daqui a pouco tem um leilão virtual de gado de corte, sim rural, com animais filmados em Ribeirão Cascalheiro, lá no Mato Grosso. Daqui a pouco você tem essa atração e na sequência você tem 100 reprodutores da raça Nelore em oferta aqui pelo Canal do Boi. Então a todos uma ótima tarde, bons negócios e até a próxima oportunidade.